Entrou? Boa noite, irmãos. Nós estamos tentando resolver um pequeno problema técnico. Nós estamos tentando resolver um pequeno problema técnico. Esperamos que já tenha retornado o áudio da nossa transmissão. Por gentileza, vocês podem avisar se o som está saindo e como que está a qualidade deste som. Por gentileza. Está com som, está dizendo a Marciele. Ok? Graças a Deus. Nós estamos aqui mais uma noite em que a gente se reúne para estudar as Escrituras, tanto com presencial, nós temos a presença de alguns irmãos com a gente, como também online, e nós queremos cumprimentar a todos que estão acompanhando a nossa transmissão, através da plataforma do Facebook. Queridos, nós vamos orar. Eu convido vocês para fechar os teus olhos. Vocês que estão em casa, tanto como também os nossos irmãos que estão aqui. Nós vamos orar e buscar a Deus, falar com Ele agora, rogar a inspiração do Espírito Santo para este momento de estudo bíblico. Pai querido, nós estamos aqui porque Jesus nos trouxe até aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor nos ama. Nós estamos aqui porque fomos resgatados do mal. Nós estamos aqui porque fomos escolhidos desde a eternidade. Estamos aqui porque o Senhor nos chamou na história. Estamos aqui porque o Teu Espírito regenerou os nossos corações e nós respondemos com gratidão à Tua grande obra realizada tanto na eternidade como também na história. Senhor, muito obrigado pelos Teus planos, os Teus projetos. Pai Santo, são maiores do que todos os nossos pensamentos. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos nesta noite, invocando a presença do Teu Espírito Santo sobre nós, que estaremos estudando a Tua palavra. Os que estão aqui, Senhor, no templo, os que estão em casa, Senhor, que nenhum de nós sejamos interrompidos por nada nesse instante, que a gente possa dedicar esta hora para a Tua palavra, Senhor, e receber todas as dádivas que o Senhor tem para nos dar. Aqueles que estão longe, os que estão perto, ó Deus Santo, atenda a nossa oração. Ó Deus, visite este coração aflito, machucado, desesperado, angustiado nesta noite, com a Tua presença, Senhor. Fale conosco. Aqueles que estão, ó Deus, nas suas casas, ó Deus, aqueles que estão trabalhando, ó Deus, os que estão viajando a trabalho, queira guardá-los. Pai, nós oramos nesta noite, invocamos as Tuas bênçãos sobre nós, ó Deus, e pedimos, fale conosco. Quando o Senhor fala, os nossos corações são transformados. Visite a Tua igreja com renovação espiritual, com despertamento espiritual, com um batismo de alegria e de entusiasmo, Senhor. Afaste a depressão, afaste a angústia, a ansiedade e também afaste, Senhor, nesta noite, a mornidão espiritual. Pai, que os nossos afetos estejam centrados em Jesus Cristo, em Ti, meu Pai, e também no Espírito Santo. Nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.
Queridos, sem demora, eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Eu quero cumprimentar o Alexandre, lá de Londrina, que está conosco mais uma vez. Ele que sempre está assistindo, participando conosco. Alexandre, um grande abraço para você, Patrícia e o pequenino Davi, tá bom? E que Deus abençoe aí a cidade de Londrina, a querida Londrina. Aqui o Pedro disse que Rolândia é muito maior do que ela. Pedrinho que disse isso. Queridos, Lucas capítulo 14. Nós vamos retomar esse texto que nós estudamos na semana passada, mas ele não se esgotou. Nós temos ainda alguns assuntos para observar nele. Lucas 14, versículo de número 25, tá bom? Lucas 14 e 25. Se possível, que vocês dessem um feedback sobre como está o som, tá bom? A imagem, por favor. Nós vamos ler do 25 até o 35. 10 versículos para a nossa meditação hoje. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para um monte de estrume. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Queridos irmãos, na semana passada nós estivemos estudando esse texto e nós vimos o custo de seguir a Jesus. Nós vimos na semana passada que vir a Jesus significa crer nele. Nós observamos o Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo 35. Nós observamos que todos aqueles que se aproximam de Jesus são desafiados
ao maior projeto de vida que um ser humano pode ter. E qual é este maior projeto de vida? É o projeto de seguir a Jesus. E o que significa seguir a Jesus? Eu disse para vocês na semana passada que seguir a Jesus significa confiar nele. A primeira coisa, a fé. Confiar nele. Andar em suas pegadas. Isso chama-se imitação de Jesus. Que bênção seria se todos os cristãos do nosso país se dedicassem a imitar Jesus. A terceira coisa, obedecer os seus mandamentos. Porque a evidência de que nós amamos a Jesus é obedecendo a Ele. Jesus Cristo disse isto. Aquele que me ama será aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E nós amamos a Deus obedecendo os seus mandamentos, não como uma obrigação, mas por gratidão. A nossa obediência não é decorrente de um desejo que nós temos de alcançar alguma coisa de Deus. Isto é, eu obedeço para ganhar, mas é o inverso. Nós já ganhamos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus e, por gratidão, nós queremos amá-lo. E por último, seguir a Jesus é estar disposto até mesmo a sofrer por ele. E aqueles que seguem verdadeiramente a Jesus Cristo, eles haverão de experimentar algum grau de sofrimento nas suas vidas. Exemplos. Você é um funcionário de uma empresa e você trabalha num departamento responsável por compras. Os seus companheiros de trabalho fraudam licitações. Participam de extorsões. Mas porque você é um discípulo de Jesus, você não participa disto. E você não é uma pessoa benquista no departamento da sua empresa. Você é rejeitado, ridicularizado. Você deixa de ter uma promoção no seu trabalho. Você deixa de ter privilégios. Você é mesmo excluído das festas, das conversas entre os demais funcionários desta empresa. Porque você é um imitador de Jesus. Algum tipo de implicação você terá na sua vida por seguir a Jesus. Algum tipo. Hostilidade da família. Sua família certamente não aceitará que você se entregue profusamente a Jesus Cristo. Eles acharão legal que você tenha uma religião, que você de vez em quando vá aos cultos desta igreja. Mas eles não aceitarão o fato de você se entregar integralmente a Jesus. Sabe por quê? Porque no almoço de domingo, entre os seus familiares, em que neste almoço, a dinâmica do mesmo era marcada por bebedeiras, por conversas que não convêm. Você não mais participa disto.
Aliás, você não tem mais prazer nisto. Os teus prazeres são outros. A sua família vai rejeitá-lo, vai desprezá-lo, hostilizá-lo até. Algum tipo de sofrimento, um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo vai experimentar. Lembre-se, os primeiros cristãos experimentaram a morte. Experimentaram o confisco dos bens. Experimentaram o exílio. Nós, hoje, experimentamos algum tipo de hostilidade, de perseguição, mas que não é comparado com aquilo que os irmãos experimentaram antes de nós. Porque Jesus Cristo exige dos seus seguidores isto. Porque Ele é a própria verdade. Ele é o próprio caminho, Ele é a própria vida. A falsa fé não exige nada dos homens. A falsa fé nada exige dos homens. Mas também ela não produz homens e mulheres capazes de suportar adversidades neste mundo. Como ela não exige nada dos homens, ela não prepara os homens para a morte, para os tempos difíceis, para os momentos de intensa luta. Mas nós seremos seguidores de Jesus até as últimas consequências e iremos receber dele tudo o que ele tem para dar para os seus seguidores. Hoje, queridos, nós vamos ver a conclusão deste capítulo. Nós vamos ver o que ameaça. Qual é a ameaça que existe para aqueles que um dia sonham em seguir a Jesus? Eu repito, o maior projeto da vida humana. Porque não seguir a Jesus é amar a sua própria vida, os seus próprios projetos. Não seguir a Jesus é dizer para Ele de que Ele não tem o melhor para você. E Ele foi o único homem que disse: de que adianta você seguir os seus próprios caminhos e ganhar o mundo inteiro e no final disso tudo perder a sua alma? Portanto, nós veremos as ameaças, que na verdade é uma só. A ameaça que está entre Jesus e os discípulos, que somos nós. Qual é esta ameaça que impede as pessoas de seguir a Jesus radicalmente e experimentar tudo aquilo que Ele tem para nos dar? Porque saibam disto, aqueles que não seguem Jesus, eles não experimentam também tudo aquilo que Jesus tem para dar. Por isto, nós queremos segui-lo. Nós vamos ver hoje a grande ameaça. E qual é esta ameaça? O capítulo 14, a partir do 25, vai mostrar para todos nós. Nós temos aqui 3 indicadores que se repetem nesse texto que eu li. Eles estão no versículo de número 26, 27 e 33. Olha só. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida,
não pode ser meu discípulo. No versículo 26, 27, nós temos outro indicador, uma segunda ameaça, olha só. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E no versículo 33, o outro indicador, olha só. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. 3 vezes Jesus repete isto. Não pode ser meu discípulo. E quem é que não pode ser discípulo de Jesus? Em primeiro lugar, aquele que ama a sua família mais do que a Jesus Cristo. Aquele que ama os seus laços de sangue mais do que amam a Jesus Cristo. E olhem só, queridos, Jesus Cristo não é contra a sua família. Jesus Cristo não ensina você a desprezar a sua família depois que você o conhece. Jesus Cristo não deseja que a partir de agora você odeie o seu cunhado, a sua sogra, o seu irmão que te importunou a vida inteira, aquele seu primo que aparece na praia na temporada e fica 1 mês na sua casa. Jesus Cristo não está querendo que você o odeie e diga para sua mãe ou seu pai, os seus irmãos, os seus parentes, a sua sogra, os cunhados: a partir de agora, eu não tenho mais vínculo com vocês. Não é isto. Aliás, uma das características de que alguém é um cristão de verdade é justamente o cuidado que essa pessoa tem com a sua família. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Timóteo. Capítulo 5 e o versículo de número 8. Olha só, a Bíblia não se contradiz, tá bom? Ela não se contradiz. As Escrituras interpretam as Escrituras. Portanto, o que Jesus está dizendo é que nós devemos devotar um amor a Ele maior do que o amor que nós temos pela nossa família. Porque, olhem só, 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8. Olha só o que Paulo diz. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que os descrentes. Não amar a sua família e não cuidar da sua família é uma evidência de que você ainda não compreendeu as dimensões do chamado de Jesus Cristo. Agora, isso não pode se tornar uma idolatria no seu coração. E o que é uma idolatria? É tudo aquilo que você ama profundamente, acima de Deus. É tudo aquilo que você coloca a sua esperança de felicidade e de realização acima de Deus. E nós podemos colocar a nossa família, os nossos filhos, acima de Deus, em amor, em cuidado e devoção. Se isto não acontecesse, Deus não iria provar um homem. E talvez uma das maiores provações que um ser humano já experimentou
Eu dou uma chance para que vocês digam quem foi esse homem. Já tentaram captar quem foi? Abraão. Abram a Bíblia de vocês. Gênesis, capítulo de número 22. Versículo 9. A maior, talvez uma das maiores provações que um homem já experimentou de Deus na sua vida foi esta aqui de Abraão. O Jó sofreu, mas o Jó não teve este chamado que Abraão teve. Esta é a minha percepção. O tempo não permite que a gente veja todo o capítulo, mas nós vamos ler o versículo 9 até o 12. O contexto qual é? Se você não conhece essa história da Bíblia, Abraão, o patriarca da fé, o fundador da nação de Israel, na verdade, o fundador humano da igreja, porque a igreja começa com ele esperou 25 anos para ter um filho. E Deus deu esse filho para ele já na sua velhice avançada. E chegou um determinado momento em que certamente esse filho era do tamanho do Pedrinho, um pouquinho maior do que ele, o Pedrinho do Rodrigo e da Josi. Deus chegou para o Abraão e disse: Abraão, olha só, Abraão, pegue o seu filho, versículo de número 2, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Olha só o tema do amor aqui, ó. E vá à terra de Moriá. Onde é a terra de Moriá? Em Jerusalém. Aonde foi construído o templo de Salomão e posteriormente agora está lá a mesquita de Omã. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Vocês entenderam o negócio? Deus pede para Abraão pegar o seu único filho, viajar, levá-lo a um monte e ali oferecer esta criança como um sacrifício, isto é, matá-lo e colocar fogo nele, como um sacrifício para Deus. Imagine esse homem recebendo esta palavra de Deus no seu coração. A Bíblia vai mostrar que ele obedeceu rapidamente ao Senhor. No outro dia, já de madrugada, ele estava no caminho, com 2 servos dele, 2 ou 3? 2, né? 2 servos dele. E ele caminhou durante alguns dias, 3 dias, até o Monte Moriá. E olha o que aconteceu. Ele preparou o altar. O seu filho Isaque perguntou: pai, nós temos aqui a lenha. Isaque já era um homem quase formado, porque foi ele que carregou durante os 3 dias a lenha. O material para oferecer o sacrifício, para a construção do altar e depois o fogo que seria aceso ali. Isaque aqui tipifica e prefigura Jesus que carrega a sua cruz. É o único filho de Abraão. E Jesus Cristo é o único filho de Deus. E ele pergunta para o seu pai: pai, nós estamos aqui com o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele não sabia que ele era o sacrifício. E o seu pai lhe respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. Versículo 8. E os 2 chegaram juntos ao lugar. Versículo 9, nós vamos ler agora. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele,
amarrou Isaque, seu filho. Se esse rapaz já conseguia carregar madeira durante 3 dias, ele poderia fugir do pai dele, sair correndo, quando o pai dele disse para ele que ele seria o holocausto. Mas de forma submissa, ele obedece o seu pai. Ele aceita o desígnio de Deus para ele. Versículo 10. E estendendo a mão, o Abraão ia matar o garoto, em obediência a Deus. Nós temos aqui grandes coisas para explorar, o que nós não iremos fazer hoje. Primeira delas, Deus não aceita sacrifício humano. Deus não aceita sacrifício de crianças. O que Deus está fazendo aqui é provando a fé de Abraão. E olha o que Deus fala com ele, ó. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus. Olha só, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Uma provação para que Abraão tivesse a sua fé purificada e que ele não amasse mais a dádiva, que é o Isaque, acima do doador da dádiva, que é o próprio Deus. E um dos problemas dos seres humanos é justamente isso, Josi. Nós amamos mais a criação do que o Criador. Nós gostamos mais das dádivas do que do doador da dádiva. E isto se chama idolatria. E porque nós temos um coração idólatra, nós podemos idolatrar até mesmo uma coisa muito boa, que é a nossa família. E para que Deus nos proteja deste grande pecado que é a idolatria, Ele nos chama para um amor excelente. E a maneira em que nós somos protegidos desta idolatria é amando a Deus. Amando a Deus. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Como pode ser terrível se uma mãe amar um filho acima do que ela ama a Deus? Sabe o que vai acontecer? Essa criança vai viver com um peso enorme em cima dele. Um peso enorme. Porque ele vai viver para agradar a mãe. No dia em que ele desapontar a mãe, ele vai se sentir arrasado e esta mãe também sentirá que o seu mundo acabou. Vocês já viram isso? Vocês que estão acompanhando pela internet, um pai ou uma mãe que ama excessivamente os filhos, coloca uma carga enorme sobre eles. Enorme. E se esse filho falhar? E se esse filho não for aquilo que os pais sonharam que ele fosse? Em última consequência, e se esse filho um dia faltar? Quer dizer, a vida dos pais acabam. A grande questão que o discipulado, que é o chamado para seguir a Jesus, vem corrigir em nós, é justamente os nossos amores desordenados. Porque todos nós somos criados para amar, e todos nós amamos. Mas depois da queda do Adão e da Eva, os nossos amores se tornaram desordenados.
E nós não sabemos por que nós vivemos tão mal, por que nós não temos paz, por que nós não temos alegria, por que nós não temos esperança, por que nós não temos fé, como nós deveríamos ter. A causa disto é um desassossego da alma e do espírito por causa dos nossos amores desordenados. Quer que eu prove para vocês? Um dos homens que entendeu mais o coração humano em toda a história chamava-se Agostinho de Hipona. E ele tem uma frase famosa que ele diz assim: fizeste-nos para ti, ó Deus, e inquieto está o nosso coração enquanto a gente não descansar em ti. 3 coisas aí que Agostinho diz. A primeira, nós somos feitos para Deus. Se Deus é amor, nós somos feitos para amar. E amar o quê? Em primeiro lugar a Deus. Jesus Cristo disse que o primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O primeiro mandamento dos 10, qual é? Lembram? Não terás outros deuses diante de mim. Quer dizer, não deixe que o seu coração abrigue um outro Deus, a quem você vai amar, junto comigo. Não faça isso. Não porque eu tenho crises de ciúmes, eu vou ficar pelos cantos chorando que eu preciso do teu amor. Mas porque isso vai destruir você. Um exemplo, Jesus Cristo disse que é impossível que você ame, adore e sirva Deus e quem mais? O dinheiro, que ele chama de mamon. Ou você vai amar um e odiar outro, ou você vai odiar um e amar outro. Mas eles não vão coexistir. Não há espaço no coração para os dois. Ou é um ou é outro. Se você amar o dinheiro, você vai ser um cara ansioso. Profundamente ansioso. Você vai viver com medo de perder o dinheiro. Qualquer crise que tiver no mercado financeiro da Ásia, você vai acreditar que vai afetar o mercado financeiro de Tijucas. De Camboriú. Você vai trabalhar muito. E nunca vai sentir contentamento no seu coração. Porque você vai estar sempre em busca de mais, de mais, de mais, de mais. Hoje eu conversei com um homem que disse para mim que tomou uma decisão drástica na sua vida, porque não viu os primeiros filhos crescerem. Pediu a conta de uma empresa, estava hoje trabalhando em um emprego, ganhando muito menos e trabalhando muito mais. Mas ele disse: eu posso ver um dente do meu filho nascer. Posso, no final do dia, levar os meus filhos para um parque. Se você adorar a Mamon, você vai dizer o seguinte: tudo que os meus filhos precisam de dinheiro. Eles não precisam de mim, eles precisam de dinheiro. E sabe o que você vai se tornar? Você vai se tornar alguém como Mamon. Porque o resultado e a punição divina para aqueles que adoram falsos deuses é que essa pessoa se torna parecida com aquilo que ela adora. E eu tenho certeza que você não quer se parecer com dinheiro.
frio, indiferente, materialista. Eu tenho certeza de que você quer se parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Por isso você está aqui nesta noite. Portanto, o chamado de Jesus no discipulado é para reorientar os nossos amores. Você tem que amar a sua esposa. Tá bom, Rodrigo? E a Bíblia diz que você deve amá-la de tal forma que você deve imitar Jesus Cristo, morrer por ela. Morrer por ela. Como Jesus morreu pela sua igreja. Josi, você deve amar o Rodrigo. Não deixar de amá-lo. E como que você vai evidenciar este amor profundo que Deus coloca no seu coração? Sendo submissa ao Rodrigo. Quanto mais o Rodrigo se entrega por você e morre por você, mais você é submissa a ele. Pedrinho, você foi chamado por Deus para amar os seus pais. E como que você ama os seus pais, Pedrinho? Honrando eles, obedecendo a eles. E quando eles ficarem um pouquinho mais velhos, cuidar deles. Cuidar deles. Agora, o amor a Jesus Cristo deve estar acima do amor aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos cônjuges. Porque nenhum de nós seria capaz de amar o papai Pedro, a mamãe, a Camila, o Marcos, o Rodrigo, a Josi, o Pedrinho. Nenhum de vocês são capazes de amar como Jesus amou a todos nós. Tá bom? É por causa disto. Agora Jesus Cristo diz outra coisa. E nós temos que correr para... Eu tenho 10 minutos para terminar. Começamos mais tarde hoje, né? 10 minutinhos. Jesus Cristo disse que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir Ele. Eu já disse que tomar a cruz é experimentar algum tipo de sofrimento por Ele. Você não precisa provocar esse sofrimento. Ele vai aparecer. Né, Renato? Vai aparecer. Você não precisa arrumar confusão. Vai aparecer. Por quê? Porque nós estamos em uma guerra. A partir do momento que nós entramos no time de Jesus, o time adversário, que eu acredito que fica lá na rua Turiaçu, em São Paulo, bairro da Pompeia lá, que é o time do mal, ele não vai aceitar o fato de que você agora pertence ao time de Jesus. Haverá uma guerra. Jesus Cristo, nós devemos pegar a nossa cruz e segui-lo. E Jesus Cristo diz também que nós devemos fazer o quê? Nós devemos renunciar a tudo que nós temos. Se a gente não renunciar a tudo que nós temos, nós não somos discípulos dele. Aí você vai pensar, pastor, será que Jesus quer que eu pegue a minha casa, o meu carro, minha televisão, minhas roupas, e doe, venda, pegue o dinheiro e dê para os pobres, e vou viver do quê? A minha casa, onde eu vou morar? Deixa eu explicar isso para vocês. Para apenas
uma pessoa nos evangelhos, Jesus Cristo ordenou que ela vendesse tudo que ela tinha, desse aos pobres e fosse seguir a Jesus. Para nenhuma outra pessoa Jesus Cristo pediu isso. Tá bom? Foi só para um. Quem foi essa pessoa? Vocês lembram? O jovem rico. Vamos ler a história dele? Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 22 e o 23. Depois vocês podem ler a história toda em casa. Lucas 18, 22 e 23. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me, seja meu discípulo. Qual foi a reação dele ao maior projeto de vida que ele foi chamado? Os homens no dia final darão de tudo, o que eles porventura terão ainda, para estarem no lugar dele. Olha como que ele respondeu. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ele pesou a balança e disse: entre aquilo que eu tenho e Jesus Cristo, eu prefiro ficar com aquilo que eu tenho. É mais seguro, é mais confortável. Ele foi a única pessoa que Jesus pediu isto na Bíblia. E ele recusou o chamado de Jesus para ser rico de verdade. Agora, Jesus pode não pedir isto para você, nem para mim. Mas o que ele está dizendo então, pastor? O que Jesus está dizendo é o seguinte, você precisa entender isto. Ele está dizendo que tudo que você tem é dele. E foi ele quem te deu. E que você deve estar pronto, até mesmo a perder tudo aquilo que você tem, que não é teu, mas foi ele que te deu, por amor a ele. Ele não está pedindo para que você faça isto. Mas ele está pedindo o seguinte: saiba de uma coisa, que se um dia eu pedir, você deve estar pronto para me dar. Amém? Você ia falar alguma coisa, Renato? É isto, né? Esse é o caminho. Por que Jesus pede isto, pessoal? Vamos ver em Efésios capítulo 1. Efésios, Pedrinho, escreve aí pra gente, capítulo 1. Olha o que ele diz. Versículo de número 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já te abençoou com todas as bênçãos que o dinheiro não pode comprar. Antes da fundação do mundo, olha só, não existia nem dinheiro, valor monetário naquela época. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. O homem nunca foi filho de Deus. Tá bom?
Ele se torna filho de Deus por causa de Jesus. Segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha só, riqueza da sua graça, glória da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança. Olha o que Deus nos deu também, herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso. E tudo aquilo que Deus tem, Ele nos dá por causa de Jesus. Toda a riqueza da sua graça, toda a riqueza da sua glória, Ele promete nos dar. Predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam de graça o Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus nos deu tudo. E Ele não ficou nem um pouco pobre quando nos deu tudo. E nós, quando damos tudo que nós temos a Deus, não ficaremos pobres também ao dar. Porque tudo que Ele tem é nosso. E tudo que nós temos é dEle. É assim que nós vivemos quando nós conhecemos Jesus. Tudo que Ele tem é meu e tudo que eu tenho é dEle. Ele não ficou nem um pouquinho pobre quando me deu tudo, e eu também não ficarei se Ele me pedir tudo. Porque eu tenho uma herança. Isso é ser discípulo. Agora, Jesus Cristo nos pede que a gente avalie. Nas próximas semanas a gente pode ver isto. Tá bom? Calcule se vale a pena segui-lo ou se vale a pena seguir os nossos próprios caminhos. Que Deus te abençoe. Que nós possamos hoje colocar tudo que somos, tudo que temos no altar de Deus e segui-lo. Porque este é o fascinante caminho que leva à salvação. O caminho largo que não exige nada é o caminho que leva os homens à perdição. E são muitos os que entram por esse caminho. Por isso que nós vamos porfiar por entrar por esse caminho estreito e apertado, porque é Ele que nos conduzirá à vida eterna. Amém? Nós vamos orar. Se alguém tem algum pedido de oração, como nós fizemos na quinta-feira passada, escreva o pedido. Nós estamos hoje com poucas pessoas assistindo, mas se você tem algum pedido de oração, escreva e mande para a gente, que nós vamos orar. Eu vou chamar o Pedro e também o Renato, para que eles possam orar e interceder pelos pedidos de oração que, porventura, vocês possam apresentar agora para este momento de intercessão e de oração, tá bom?
Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Nós te damos graças e pedimos para que o teu Espírito possa produzir frutos de grande arrependimento e de transformação nos nossos corações. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Renato, interceda, meu irmão, pela nossa cidade, pelo número elevado de casos, hoje mais de 200 novos casos de coronavírus, a preocupação dos meios de saúde para um possível colapso. A Celita está pedindo oração pelo pai do Tom. Você está escrevendo, Pedrinho, os pedidos? Orar pela nossa economia, orar pela vida da nossa igreja, vida espiritual, as finanças da igreja também, tá bom? Meus irmãos, então vamos orar. Te louvamos, Pai Celestial, por podermos ouvir a Tua palavra. Te louvamos por podermos receber de Jesus Cristo água pura, água limpa. Te louvamos por esta noite. Boa noite, Senhor, que Tu nos dá. Pelos irmãos que estão aqui presentes, perseverantes. Pelos irmãos que estão, Senhor Deus, online, nesse instante, orando conosco. Te louvamos, Senhor. Ah, Senhor, obrigado, porque nós podemos ter esse acesso ao Senhor, podemos falar contigo, na certeza que o Senhor responde segundo a tua vontade. Ó Santo Espírito de Deus, Senhor, nós chegamos diante de Ti, precisando das bênçãos do Senhor. Como igreja local, Senhor, nós precisamos das Tuas bênçãos. Senhor, para que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos, nos seus relacionamentos, suas vidas conjugais, nos seus devocionais, ou em estar, Senhor Deus, nas suas finanças, a sua saúde. Senhor, visita, Senhor, age sobrenaturalmente na casa dos amados irmãos, que haja harmonia, que haja o mover do Teu Espírito, que haja, Senhor Deus, a Tua glória manifestada. Senhor, nós oramos para que, Senhor, nós estejamos aqui, Deus, cultuando o Teu nome nas quintas e nos domingos, com realmente dedicação, entusiasmo, para que os irmãos estejam mesmo aqui no culto presencial, Senhor, que é muito mais caloroso, é muito mais agradável, muito melhor, Senhor. Oramos, Pai, pedindo que o Senhor abençoe a vida econômica da nossa igreja, as finanças. Senhor, Tu és o Deus que pode mesmo tocar no coração daquele que porventura ainda não é dizimista, que tem dificuldade em investir no Teu reino. O Senhor pode converter esse coração. Senhor, abençoe esse irmão que às vezes está ganhando pouco, que o ganho, o salário seja aumentado. Senhor Jesus, nós te pedimos as Tuas bênçãos, Pai, sobre a nossa cidade. Senhor, quantas pessoas doentes, acometidas pelo coronavírus e muito mais, enfermidades, doenças da alma, Senhor, em nome de Jesus, repreendemos esse espírito maligno, esta obra chamada coronavírus, essa enfermidade em nome de Jesus, da nossa cidade e da nossa pátria amada, do nosso grande Brasil. Nós repreendemos este mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja dissipado essas hostes malignas, esse espírito maligno. Pai, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor abençoe a economia do Brasil. Senhor, Jesus,
gera sabedoria, inclina os corações dos administradores dessa nação, seja eles prefeitos, vereadores, governadores, deputados, senadores, ministros. Senhor, inclina o coração desses homens para, Senhor, olhar para o pobre, para o desempregado, Senhor, para a viúva, para o órfão, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Espírito do Senhor venha inquietar essas almas, venha, Senhor Deus, me estar martelando com a tua justiça, com a tua verdade, Pai, um país tão grande, Senhor, tão produtivo, Senhor, oh meu Pai, nós te pedimos essas bênçãos, Senhor. Nós oramos agora pelo pai do Tô, Senhor, que o Senhor visita. Eu não sei qual que é a enfermidade, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu não sei onde, qual cidade ele está, mas eu sei que o Senhor sabe. Senhor, o Senhor conhece o nome e o sobrenome desse homem. Esteja agindo no corpo físico, dando saúde física para ele. Ah, Senhor, eu lembro da dona Miriam Leite, também tão, Senhor Deus, bofeteada na mão da enfermidade. Senhor, ó Jesus, cura aquela mulher. Ó Jesus, um dia, Senhor, curou uma mulher, 12 anos, Senhor, aquela mulher sofrendo aquela hemorragia terrível, mas um dia, Senhor, ela tocou em Ti, Senhor. Nesse momento eu peço que o Senhor toca naquela mulher. Toca, Senhor Jesus. O Teu toque, Senhor, é gracioso, é curador. O Teu toque, Senhor, produz paz, produz vida. Então, Senhor, eu peço essas bênçãos, Senhor. Porventura, se tem mais alguém que, Senhor, está enfermo, que eu não citei, Senhor, eu sei que Tu sabes, que o Senhor age de uma forma sobrenatural. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor faz milagres, que o Senhor já continua fazendo, o Senhor é o mesmo ontem, hoje o mesmo será para sempre, o Senhor faz grandes coisas, o Senhor faz entre nós. O Senhor é nosso Deus poderoso, e nós invocamos as Tuas bênçãos, Senhor, no nome do Senhor, ó meu Deus maravilhoso, oramos assim, continuamos a Tua presença. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui nessa noite gratos por ainda estarmos na Sua presença, Pai, gratos porque a palavra do Senhor chegou até os nossos corações, porque o Senhor falou mesmo conosco, porque o Seu Espírito Santo que habita em nós, Pai, falou conosco nessa noite através da pregação da Sua palavra, Senhor Deus, através desse estudo da Sua palavra, também nos encorajou, Pai, para a nossa vida, Pai, como cristãos. Eu te peço primeiramente nessa noite, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, Pai, derrama sobre nós arrependimento dos nossos pecados, derrama sobre nós, Pai, a Sua graça maravilhosa, derrama sobre nós, Pai, o Seu amor, as Suas misericórdias, para que a gente possa mesmo prosseguir para o alvo, para que a gente possa mesmo, Pai, seguir, Senhor, a Ti verdadeiramente como verdadeiros discípulos do Senhor, Pai, entregando-nos, Senhor Deus, todos os dias como ovelhas para o matadouro, por amor do Senhor, Pai, Senhor, não deixando levar, Senhor Deus, pelos nossos pensamentos de sofrimento, mas sabendo que o sofrimento em Ti, Senhor Deus, é uma coisa ainda boa, que se sofremos contigo, sabemos que também nos gloriaremos contigo, em nome de Jesus, Pai. Nós nos lembramos dos pedidos de oração, lembramos, Pai, do sogro da Tassiana, que está internado com o Covid. Senhor, visite aquele homem, cure aquele homem, Senhor Deus, venha com o Seu Espírito Santo nesse momento, Pai, tomar a vida daquele homem e restaurar, Senhor Deus, a saúde dele, que ele possa mesmo ter uma boa resposta imune no seu corpo,
contra esse vírus e que possa ser curado. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Nós sabemos que o teu nome é sobre todo nome, Senhor Deus, e que o seu nome e as suas palavras vão até os confins da terra e as pessoas podem ouvir o seu nome e ser transformadas, ó Pai. Que esse homem, sogro da Tassiana, seja curado nessa noite, Pai. Que a gente possa ter essa semana boas notícias sobre a vida dele. Da mesma forma também pedimos, Senhor Deus, pela mãe da Alana Beatriz. Não sabemos, Senhor Deus, se é Covid ou não, ou se é outro tipo de doença, se é outro tipo de coisa que ela está sofrendo, mas Tu sabes, Senhor Deus, e Tu podes mesmo visitar ela nesse momento, visitar ela, Senhor Deus, trazendo a cura emocional, a cura espiritual, transformando, Senhor Deus, a vida dela, que Seu Espírito Santo pode tomar a vida dela nesse momento, mudar, Senhor Deus, toda a vida dessa mulher. Senhor, venha então, ouça a nossa oração, ó Pai. Ouve mesmo, se existem outros pedidos de oração, Senhor Deus, nós lembramos também dos pedidos das semanas atrás, Pai. Senhor, responda as nossas orações, age mesmo na vida, Senhor Deus, dos jovens de Balneário Camboriú, de Itajaí, Senhor Deus, da região do Vale, que eles possam vir até nós, Pai, vir até a nossa igreja, Senhor Deus, procurar ajuda conosco, capacita-nos, Senhor, para discipular jovens aqui nessa igreja, Senhor, para que eles possam mesmo vir, Senhor, e ouvir a Sua palavra, Senhor Deus, ser transformados pela Sua graça, Senhor. Nós Te pedimos, traga mesmo, Pai, pessoas necessitadas de Ti aqui, Senhor Deus, casais necessitados de Ti, Senhor Deus, idosos, crianças, que a gente possa mesmo, Pai, falar aos corações deles, que o Senhor possa nos usar, Senhor, e que a Sua palavra permaneça no coração de cada um deles, e que eles possam mesmo estar em comunhão conosco, Senhor. Reforça o pedido pelo pai do Tom, Senhor, que está com câncer, Senhor Deus, pude ver ali na mensagem, tem misericórdia da vida dele, cure a vida dele, tire esse câncer, Senhor Deus, do corpo dele de uma forma tremenda, Senhor Deus, se apresente àquele homem com o Seu Espírito Santo e livra ele de todo mal, Pai. Nós Te pedimos e já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, Pai. Perto está o Senhor de nós nessa noite, nós podemos sentir a Tua presença, e nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Redentor, para a glória do nome de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estaremos aqui domingo, tanto na plataforma do Facebook, como também presencialmente, bom? 19h30. Chamamos todos vocês para que vocês possam vir adorar ao Senhor, domingo, às 19h30. Que a graça preciosa do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.